Глава первого отделения замечания есть? Esse é o cenário agora, uma cidade completamente vazia e muitas pessoas em casa, esperando pelo pior. Muita gente armada, muita gente armada. As explosões que a gente ouviu agora foram, sem dúvidas, as mais fortes e as mais próximas desde o início desse conflito. Uma percepção aqui do centro de Kiev. São 11 da manhã, eu tô deixando o hotel porque não dá mais. São pessoas que estão fugindo de bombardeios, literalmente, né? Tentando evitar bombardeios, muitas mulheres, muitas crianças. Foi um dos piores dias da minha vida, então o medo foi constante. Foi a pior noite da minha vida, tomei cada susto, escutando bomba, tiro. A gente viu tanques de guerra passando por cima de carro, aqui sem nada, sem mais, sem menos. Não dá pra gritar, mamãe, não dá, tem que ter calma. Há uma mobilização tanto do Exército para que isso aconteça. Outra explosão agora com rajada de tiros também. A gente está aqui parado no trânsito, nós e milhares de pessoas que estão tentando sair desse país nesse momento. É bem tensa a situação. Isso aí tá pronto desde 2015? 2015. A gente atualiza, claro.
ouvindo? Alô, Chico? Alô, tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Helena, tem mais. Helena, tem mais. Ok, tá bom então. Bom, tá. O que se leva nesse momento, embaixador? Os códigos, a bagadeira. Tem mais coisa. Só tem as coisas do Jonathan. Tem elástico? Elástico? Não. Foi tudo por hora. A gente tem que levar também as malas, diplomáticas. Que contém o que exatamente? Mala diplomática é uma expressão para dizer que é essa sacola identificada como mala diplomática, que ela tem passagem livre nas fronteiras, segundo a Convenção de Viena. Ninguém pode abrir. Pode, mas se abrir, tem problema com o país que está mandando. E o senhor acha que isso vai ser respeitado numa circunstância dessa? Sem dúvida, isso é respeito. Poderão passar detector de metais para ver se tem armas, alguma coisa, isso é normal, porque não é suposto ter mesmo, mas respeito. Isso não é uma dificuldade. Mesmo numa circunstância de guerra como a que estamos agora? Mesmo uma circunstância de guerra. As cadernetas de passaporte, porque podem ser falsificados e tem um alto valor no mercado negro. Então, para proteger tudo que é toda a documentação relativa ao Brasil, a brasileiros, tem que sair, tem que ser levado. Todos os tipos de passaportes, tudo tem que ser salvaguardado. Além disso, tem que levar os códigos da Embaixada de Comunicações, toda documentação sensível. Não é fácil, complicado. Mas enfim. Tem algo que vai ser destruído? Eu tinha que inventar justo na hora de queimar. Só não posso queimar minha mão. Por que essa decisão, embaixador? Isso está no protocolo. Só pode explicar exatamente assim o que está... Protocolo, nós estamos aqui queimando documentos confidenciais do governo brasileiro, porque em caso de ter, enfim, de a situação ficar ruim, o país foi invadido, como a situação está ficando meio complicada, a gente tem que registrar toda a documentação em queimar, não basta triturar, porque hoje em dia você consegue, né, remontar a documentação, então tem que queimar. Então é isso que a gente está fazendo, porque se a gente tiver que sair de Kiev e ir para outra cidade de Ucrânia, pelo menos a embaixada, todos os documentos já estão queimados. Foi um domingo quando eu cheguei a Kiev. Tava frio demais, era inverno, né? Fevereiro, muito frio.
Já tinha uma tensão porque tinha aqueles 200 mil, né, quase 300 mil soldados russos cercando o país inteiro. A gente estava fazendo muita matéria sobre isso, tinha uma super tensão no ar, mas ninguém acreditava que ia acontecer um ataque na escala que aconteceu. Do you think, your opinion, do you think that they will send the soldiers to Kiev, to Ukraine? Now? Yeah, or in the next days? No. 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 I don't believe in this. And if the Russians arrive here, what's the plan? I don't know if to. I don't know. I don't believe that they go here and be strong. We'll fight. Yes. Naquele domingo, eles estavam celebrando, lembrando um dia que marcava a Revolução de 2014. Eles estavam homenageando aquelas pessoas que morreram lá, lutando justamente contra a influência russa, né? A origem daquela revolução ali foi um presidente que na última hora rejeitou um acordo com a União Europeia por influência de Putin e começou a revolução, né? As pessoas queriam, principalmente naquela parte do país, estar mais próximas da União Europeia, né? Não da Rússia. Isso gerou toda aquela revolução, todos aqueles mortos. E esses mortos estavam sendo homenageados naquele dia. Nos dias que se seguiram, na segunda, na terça, eu me lembro de conversar com as pessoas, de sentir essa apreensão, mas não a crença de que um ataque em larga escala ia acontecer. O que mudou bastante o tom foi aquele discurso histórico do Putin, em que ele diz com muita clareza que ele não considerava a Ucrânia um país, mas parte da Rússia ou algo assim. Которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина. When Putin says that Ukrainian is not like a country, how do you feel? It's not good for us, and I think it's bad for him because we were brave and we fight for our country. Would you fight? Yeah, Really? really. If we need our country, we fight. Eu vou lutar. Eu ouvi isso de mulheres, ouvi de meninas de 18, 19 anos, sabe? Ouvi de pessoas mais velhas dizendo isso, não, eu tô pronto para lutar. Isso foi algo muito forte, assim, muito forte, porque Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. esse discurso do Putin, em que ele coloca em xeque a identidade daquelas pessoas, eu acho que aquele momento ali foi um momento que tocou os ucranianos profundamente. Eu estava em Moscou dias antes do início da invasão, cobrindo a visita do então presidente Jair Bolsonaro ao país, e o papo ali, nos meios oficiais, eu conversei com vários russos dizendo, não, nós não queremos guerra. We don't want war. Never, never. Eu me lembro que eu tive uma conversa de bastidor ali com o então ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, e ele me disse que tinha conversado com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que tinha dito para ele que não vai ter invasão. A Rússia garante que não planeja uma invasão. O país divulgou imagem das tropas que retornaram da Crimeia, a península tomada da Ucrânia há 7 anos. Essa viagem à Rússia, na verdade, ela começa já de forma muito estranha. Eu já tinha ido à Rússia outras vezes e para ir como jornalista você precisa de um visto. Nós como brasileiros não precisamos de visto para entrar na Rússia, mas como jornalista eu precisava. Eu já tinha tirado esse visto outras vezes para viajar para a Rússia em cobertura presidencial principalmente, ou de grandes eventos. E eu nunca tive tanta dificuldade para tirar um visto. Já tinha alguma coisa estranha. Eu lembro que a gente pegou o visto na embaixada e foi para o aeroporto direto, sabe? Perdemos dois voos porque o visto não ficou pronto. E em Moscou, o próprio ministro Carlos França me disse que esse assunto chegou até ele. Ou seja, por que um assunto de visto vai chegar até um ministro de Estado? Né? Assim, não faz muito sentido. Outra coisa estranha que aconteceu e que é apenas uma teoria da conspiração,
mas que não deixa de ser estranho, é que eu e 2 colegas, o Sérgio Gabriel, da Bandeirantes, e o Igor Gilov, da Folha de São Paulo, nós 3, um dia antes da agenda do Bolsonaro e do Putin no Kremlin, nós testamos positivo para o coronavírus. Nos dias anteriores eu já tinha feito milhões de testes, eu estava fazendo testes diários, basicamente, porque a gente não sabia quando a gente não tinha ideia quando ia conseguir embarcar. E eu achei muito estranho aquele teste ter dado positivo, porque eu estava sendo testado todo dia, não tinha sintomas e tal. No dia seguinte, eu fiz outro teste, negativo. Pedi para os outros 2 fazerem, liguei para os meus amigos que façam o teste, os 2 negativos. Então estavam ali 3 dos mais experientes, talvez, jornalistas que estavam ali, testam positivo para coronavírus, perdem a agenda do Kremlin, portanto não podem ir ao Kremlin, e os 3 eram falso positivo. Os 3. É estranho, não é? Outra situação importante dessa viagem foi aquela frase clássica do Bolsonaro, né, com Putin. Somos solidários à Rússia. Isso pegou mal porque vários países interpretaram, né, aquilo como um apoio claro, né, do Brasil, do governo brasileiro à Rússia. Houve todo um esforço da diplomacia brasileira para que esta viagem, neste momento, não fosse interpretada como um apoio oficial do Brasil à Rússia na atual crise que envolve a Ucrânia. Isso é uma coisa. Outra coisa, e aí o governo Bolsonaro teve inclusive apoio de setores da esquerda. Outra coisa é países como Estados Unidos e Reino Unido fazendo pressão para o presidente brasileiro não ir a Moscou. O que não é problema deles, né? O problema é nosso. As escolhas que tem que fazer é o governo brasileiro. Quando eu digo que faz sentido que muitas pessoas pensassem de fato que não haveria uma invasão em larga escala como aconteceu, porque naqueles dias a Rússia fez um movimento anunciando retirada de tropas da Crimeia. O que aconteceu, na verdade, é que eles tiraram de um ponto da fronteira com a Ucrânia e colocaram no outro ponto. Mas a Rússia anunciou que estamos tirando tropas da Ucrânia. O presidente brasileiro que estava lá tentando ter um ganho político com aquilo, ele não disse textualmente, mas ele insinuou que o Putin fez isso por conta da influência dele estando lá. O que ele disse exatamente foi, coincidência ou não, o Putin retirou as tropas quando eu estava aqui. Ou seja, ele estava insinuando ali que evitou uma guerra, né? Essa teoria não durou 2 dias, 3 dias.